Eu estava meditando aqui, me perguntando por que que a gente rejeita a salvação. Se a salvação é de graça, se a gente não precisa fazer nada para ser salvo, simplesmente aceitar o que Jesus Cristo fez por nós. Você sabia que para nós sermos salvos a gente não precisa fazer nada, além de aceitar o que já foi feito por nós? Pois é, a palavra de Deus diz aqui, ó, Efésios 2:8, do 8 ao 10, ele diz que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, que isso não é dom nosso, que isso não é dom de obras, que isso vem unicamente da graça de Jesus Cristo. Nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus Cristo. E essa graça é um dom imerecido, ou seja, é algo que Deus dá a nós, apesar de nós não merecermos. E por que que nós não merecemos? Porque nós somos pecadores, porque nós temos o vírus do pecado instalado em nós, e é por causa desse vírus maldito que nós pecamos, que nós erramos, que nós falamos, pensamos ou sentimos aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. E isso acontece porque nós temos uma natureza caída, pecaminosa. Porém, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, o Senhor endireita isso em nossa vida. Isso significa que a gente não vai mais pecar? Não. Isso significa que nós teremos poder para vencer o pecado e a tentação. Sempre? Não, nem sempre. Porém, se nós mantermos conectados com o Senhor e com o Espírito Santo, nós teremos mais, vamos dizer assim, mais força para resistir à tentação e o pecado. Nós teremos mais discernimento para vermos uma situação e entendermos que aquilo ali não fará bem para nós. Até porque quando Deus nos proíbe de algo, queridos, pode ter certeza, não é porque aquilo ali vai nos levar à perdição, é porque Ele sabe que aquilo ali vai nos causar sofrimento. E é verdade, não é? Todas as vezes que a gente faz ou deixa de fazer aquilo que Deus nos orienta, aquilo nos causa sofrimento. E é justamente por isso que o Senhor diz, olha, não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça dessa maneira, não faça daquela outra forma. E quando a gente desobedece e vai por o caminho da nossa mente ou do mundo, o resultado é sofrimento, é dor, é tristeza e morte. Porque se a gente insistir, vai morrer e morrer para sempre. Então, queridos, Jesus é maravilhoso. Jesus nos oferece vida e vida em abundância. Jesus nos dá salvação sem que nós precisemos fazer nada, unicamente aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Aqui na palavra de Deus fala várias vezes que aquele que crê que Jesus é o Salvador, que aquele que aceita o Senhor como seu Salvador, será salvo. Só é isso, é só aceitar. Não é se preocupar com obras. Na verdade, na maioria das vezes, quando a gente ouve falar sobre aceitar Jesus, a primeira coisa que nós pensamos é logo naquilo que temos que fazer ou deixar de fazer. A gente se preocupa logo com as nossas obras, com as nossas roupas, com as nossas joias, não é? Com o cabelo, com essas coisas que não têm valor para a nossa salvação. A gente não pensa no relacionamento que devemos desenvolver com Jesus Cristo e que a partir desse relacionamento o Espírito Santo irá modificar a nossa mente e coração, de forma que a gente tenha discernimento da realidade que nos cerca, de forma que a gente tenha prazer na presença de Deus. Porque quando a gente não tem Cristo, a presença de Deus não nos agrada, porque o pecado nos repele da presença do Senhor. Não é verdade? Então, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. E por que que a gente rejeita, gente? Por que que a gente vai se perder se nós temos a salvação gratuita? Só aceitar, só buscar conhecer mais o nosso amado Salvador, nos unir com Ele. Por que que a gente rejeita o prazer que está lá à frente, lá no porvir, por causa desse prazer maldito aqui que o mundo nos oferece, os prazeres, né? Os prazeres dos olhos, da carne, da boca. A gente rejeita a palavra de Deus porque a gente acha que o mundo aqui com o pecado, a gente acha que isso aqui é tudo. Não é? E eu me lembro de um pregador, de um irmão da igreja, que ele gostava de dizer assim que o pecado é bom. Pois é, a gente tem realmente esse falso entendimento de que o pecado é bom, mas que é um prazer, amados, que vai trazer muita dor. E é por isso que Jesus nos orienta a seguirmos no caminho certo. O caminho certo é o caminho da palavra, porque Ele quer nos livrar desse sofrimento, não só do sofrimento aqui do mundo, mas do sofrimento eterno, que é a perdição.
E olha só, aqui diz que isso não é dom de Deus. O quê? A fé. A fé que nós necessitamos para crer e receber a graça de Jesus. É dom do Espírito Santo, amados. Olha, até a fé que nós desempenhamos em dizer que aceitamos a Cristo vem de Deus. Nós temos que orar ao Senhor, o Espírito Santo, pedindo essa fé. Não só para dizer que cremos, mas para perseverar em comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias temos que nos alimentar, porque o alimento de ontem não serve para hoje e nem para amanhã. Então, amados, olha, não é dom de obras. Nós não temos que nos preocupar com as nossas obras. A preocupação maior é conectar-nos com Jesus Cristo, porque mediante essa conexão é que nós temos poder para desenvolver boas obras. E essas boas obras não é para dizer que a gente vai ser salvo. Essas boas obras é um resultado já de salvação. As boas obras que nós praticamos, o bom testemunho que damos, não significa que aquilo ali vai nos salvar, significa que nós já estamos salvos. Porque uma pessoa que aceita Jesus Cristo e tem comunhão com Ele diariamente, essas obras, elas automaticamente serão boas. Não para a glória nossa, mas para a glória de Deus. O problema é porque às vezes a gente acha que porque temos um bom comportamento, porque a gente faz isso e não faz aquilo, isso aí vai nos fazer nós melhor do que os outros e que isso nos salva. Não salva. Não salva. Boas obras não salva, queridos, porque de boas obras o inferno vai estar cheio quando Jesus voltar. Ele vai olhar para muitos e dizer, olha, eu não te conheço. Está escrito na palavra, diz que muitos vão dizer assim, ah, Senhor, mas eu fiz boas obras. Ah, Senhor, mas eu ajudei alguém. Ah, Senhor, mas eu realizei milagre. E ele disse, eu não te conheço. Apartai de mim os que praticai a iniquidade. Por quê? Porque essas pessoas não aceitaram a graça de Jesus. Essas pessoas não aceitaram que elas não tinham poder para se salvar, que elas eram salvas unicamente pelo sacrifício de Cristo. Elas achavam que suas boas obras iriam levá-las aos céus e não leva, amados. Não leva. O que vai nos levar aos céus é a graça de Jesus. É tudo que ele fez por nós e nada que nós fizemos ou iremos fazer. Nada, a única coisa que temos que fazer é aceitar que somos desgraçados, pecadores miseráveis e que necessitamos de Jesus, de suas boas obras, do seu bom comportamento e do seu sacrifício. É isso que nos salva e nada mais. Tudo será consequência, tudo será consequência. As boas obras significa que temos ligação com Ele, porque tudo que é bom vem de Deus, né? Tudo que é bom vem de Deus. As boas obras serão um resultado da rejeição, do amor e da graça de Deus e apego ao pecado, ao erro, né? Quando nós apegamos ao pecado, as obras são más. Isso significa que nós rejeitamos a Cristo, o seu amor e a sua graça. Então, olha só, Deus criou as boas obras para que nós andássemos nelas. As boas obras para que nós andemos nelas, mas como falamos aqui, como testemunho, como resultado de salvação e não para a salvação, tá? Porque nós somos justificados mediante a fé que temos em Cristo Jesus. E por causa disso nós devemos ter paz em Deus por causa de Cristo Jesus. Outro texto aqui, ó, em Romanos capítulo 5:1. É um texto maravilhoso. Porque se nós aceitamos a Jesus, nós devemos ter paz em Deus por causa de Jesus, não é por causa de nós, não. Porque às vezes quando aceitamos a Cristo, vamos à igreja, nós pensamos, não, agora eu sou bom o suficiente para ir para o céu. Negativo. Nosso coração é mau e desesperadamente corrupto, queridos. É só Jesus em nossa causa. Sem Ele, nós não temos nada, nós não vamos a lugar nenhum. Só em Jesus. É por isso que ele diz, ó, sem mim nada podeis fazer. É verdade. Então nós devemos ter a esperança da glória de Deus, de um dia vê-lo, de estar na eternidade com o Senhor. Por que viver triste? Às vezes, mesmo dizendo que aceitamos a Cristo, nós vivemos tristes, desenvolvemos depressão, ansiedade e estresse. Isso é compreensível. Por quê? Porque vivemos num mundo mau, cheio de violência e maldade. Então, é comum, às vezes, estarmos tristes, às vezes por causa do afastamento de Deus de nossos familiares. Quem não tem um familiar longe de Deus? Nossos filhos, às vezes o cônjuge, e por mais que a gente ore, que a gente lute, a gente vê que essas pessoas que são tão amadas por nós só se afastam mais de Deus, e isso às vezes nos entristece, sem falar, né, nas agruras que assaltam a nós mesmos. Às vezes nos entristecemos quando olhamos para nós e percebemos que estamos ainda tão distante do plano de Deus. A gente olha, nosso coração é tão mal ainda, né? E a gente, por mais que ora, por mais que está perto do Senhor, a gente vê que não temos nada de bom em nós. É só Jesus Cristo, amados, mas não precisamos viver triste, porque a Bíblia diz aqui que nós devemos ter paz em Deus por causa daquilo que Jesus já fez por nós. A nossa salvação é algo certo, não há dúvida. Só haverá dúvida se nós rejeitarmos o nosso Senhor continuamente. Se nós rejeitarmos a Cristo, aí não tem mais nada o que fazer. Mas se nós buscarmos diariamente,
tendo essa comunhão com o Senhor, buscando poder para vencer a tentação, o pecado. Pecar, a gente vai pecar até Jesus voltar, mas se diariamente nós buscarmos o Senhor, Ele nos dá poder para resistir à tentação, o pecado. Ele nos dá confiança para, se porventura a gente pecar hoje, falar o que não devia, pensar o que não devia, Ele nos dá poder para pedir perdão, para buscar reconciliação e continuar junto com Ele, levantar, dar a mão para Ele e seguir em frente. Isso serve para qualquer pecado, amados, tá? Se você cair, seja qual cilada for de Satanás, se levante imediatamente, busca Jesus, peça a força que Ele te dará e você vai vencer. Porque não há poder maior do que o de nosso Deus, amados. Então clame por força, clame a Deus para se libertar desse mundo enganador. Porque no mundo aqui parece que é tudo maravilhoso, é tanto prazer, não é verdade? É tanto entretenimento. E nossa, às vezes parece que aqui é bom, mas não é, aqui é horrível. Esse mundo vai de mal a pior. As pessoas enganando-se umas às outras, enganando a si mesmo, né? Enganando o seu próximo. E é triste, amados, viver assim. É por isso que há tanta ansiedade, tanto estresse, tanta depressão, porque esse mundo é mau, nós estamos longe do nosso Senhor, e longe de Deus não há como ter paz e felicidade. Pode ter dinheiro, pode ter prazer, pode ter o que tiver, mas não tem paz, não tem alegria plena. Alegria e felicidade plena nós teremos quando estiver lá, onde Jesus foi preparar um lugar para nós, no céu, na eternidade. Então, vamos estudar a Bíblia, orar e testemunhar, queridos. Vamos estudar a Bíblia. Estamos vivendo num momento que o desafio é grande estudar a Bíblia, porque há muitos entretenimentos, como já falei aqui. A cada dia são criadas situações para nos afastar de Deus, amados. Você sabia? Essas situações que são criadas é para nos afastar da presença de Jesus Cristo. Porque sem Jesus nós não temos paz, nós não temos direção. Sem Jesus é muito mais fácil de nós sermos alienados, enganados e empurrados no grande abismo, o abismo da perdição, que é para onde a maioria das pessoas estão indo, infelizmente. Andando de cabeça baixa, igual o gado quando está indo em direção a matadouro. É assim que a gente vê as pessoas andando. É por isso que são tão parecidas, né? Todo mundo quer se vestir igual, todo mundo quer falar igual, todo mundo age de maneira igual. Nossa, como é triste essa situação do mundo em que vivemos. Então nós temos a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a nossa orientação. Nós podemos sim ainda tirar tempo para estar sós com Deus em sua presença, abrir o nosso coração ao Senhor como nosso melhor amigo, falar para Ele de nossas tristezas e dores, mas também de nossas alegrias, pedir a Ele para vencer o mundo, a tentação e o pecado, e estar em pé quando Ele voltar. E ouvir dele: esse é o meu filho amado, que me esperou, que me aguardou. E ouvi dele dizer: venha, bendito do meu Pai, e entre no reino eterno que eu lhe preparei desde a fundação do mundo. Olha que maravilha! Aceite, meu filho, aceite, minha amada, aceite. Jesus é a nossa única solução, não há outra, você pode ter certeza disso. Aceite. Que Deus lhe abençoe, você, sua família e suas causas. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim.